Um milionário parou numa feira simples quando viu uma vendedora que o fez congelar de choque. Ela era idêntica à sua ex-esposa. O que ele descobriu mudou sua vida para sempre. Arthur Magalhães nunca tinha parado numa feira de beira de estrada na vida. Aos 42 anos, era dono de 3 empresas no ramo imobiliário. Vivia em condomínios fechados e frequentava apenas os melhores restaurantes da capital. Mas naquela manhã de sábado, quando o motor do seu carro importado começou a fazer um barulho estranho no meio da estrada rural, ele não teve escolha. O GPS indicava que a oficina mais próxima ficava a 20 km dali e o carro simplesmente parou de funcionar. O calor de dezembro batia forte no asfalto quando ele desceu do veículo, o terno italiano grudando no corpo suado. Ao redor dele, apenas plantações de milho e uma pequena feira montada em barracas simples de madeira, onde algumas pessoas humildes vendiam frutas e verduras. O cheiro de terra molhada e esterco misturado com o aroma de frutas maduras invadiu suas narinas. Um contraste brutal com o ar-condicionado e o perfume importado ao qual estava acostumado. Arthur pegou o celular para ligar para o guincho, mas não havia sinal. Suspirou irritado, olhando para o relógio caro no pulso. Tinha uma reunião importante às segundas da tarde com investidores japoneses e agora estava preso no meio do nada, cercado por caipiras vendendo tomate. Foi quando ele a viu. Uma menina de aproximadamente 8 anos estava sentada atrás de uma barraca improvisada de tábuas velhas, organizando cuidadosamente tomates vermelhos em pequenos montes. Usava um vestido roxo simples, desbotado pelo sol e pelas lavagens, e o cabelo castanho estava preso em 2 tranças que balançavam enquanto ela trabalhava. Mas não era a roupa ou a situação que fizeram Arthur congelar no meio da estrada poeirenta. Era o rosto dela. O sangue dele gelou quando a menina levantou a cabeça e sorriu para uma cliente que se aproximava. Aqueles olhos amendoados, a curva do nariz pequeno, o jeito de inclinar a cabeça ligeiramente para a esquerda quando prestava atenção em alguém. Era como se Clara estivesse ali viva, com 8 anos de idade, vendendo verduras numa feira de estrada. Clara, sua ex-esposa, que havia morrido num acidente de carro 3 anos atrás, deixando um vazio no peito dele, que nenhuma quantia de dinheiro conseguia preencher. Clara, com quem ele havia sido casado por 5 anos, antes que as brigas constantes e a pressão do trabalho destruíssem tudo. Clara, que ele amou mais que qualquer coisa na vida, mas nunca soube como demonstrar. Arthur ficou parado feito uma estátua, o celular esquecido na mão, observando cada movimento da criança. A menina contava o troco para a cliente com a mesma concentração que Clara tinha quando fazia as contas da casa. Sorria da mesma forma, com os cantos da boca subindo mais de um lado que do outro. Até o jeito de mexer o nariz quando estava pensando era idêntico. Não pode ser, ele murmurou para si mesmo, sentindo o coração bater descompassado. Não pode ser. Mas seus pés começaram a se mover na direção da barraca, como se tivessem vontade própria. O chão de terra batida cedia sob seus sapatos italianos caros e ele teve que desviar de poças de lama deixadas pela chuva da noite anterior. Algumas pessoas olharam curiosas para o homem de terno no meio da feira rural, mas Arthur não notou. Seus olhos estavam fixos na menina. Quando chegou mais perto, a semelhança ficou ainda mais absurda. A menina tinha uma pequena cicatriz no queixo exatamente no mesmo local onde Clara tinha a sua. As sobrancelhas eram idênticas, arqueadas naturalmente de uma forma que sempre deixava Clara com uma expressão ligeiramente interrogativa. Até as mãos pequenas e delicadas eram iguais. "Bom dia, moço", a menina disse quando percebeu que ele estava parado na frente da barraca. A voz era suave, educada, com o sotaque caipira que contrastava com a sofisticação que Arthur estava acostumado a ouvir. "O que o senhor gostaria?" Arthur abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ficou ali parado, encarando a criança como se tivesse visto um fantasma. E talvez tivesse visto mesmo. "Moço!" a menina repetiu, começando a ficar preocupada com o silêncio dele. "O senhor está passando mal?" Eu, Arthur gaguejou, a voz saindo rouca e estranha. "Você, como você se chama?" A menina inclinou a cabeça para o lado, exatamente como Clara fazia quando alguém perguntava algo inesperado. "Laura, senhor. Laura Tavares. Tavares, o sobrenome de solteira de Clara." Arthur sentiu as pernas ficarem bambas e teve que se apoiar na mesa improvisada da barraca para não cair. "Laura", ele repetiu, testando o nome na língua. "É um nome bonito." "Obrigada, senhor. Minha avó que escolheu." Laura sorriu novamente e Arthur teve que fechar os olhos por um segundo para não desmaiar. Quando os abriu, ela ainda estava lá, real, sólida. Não, uma alucinação causada pelo calor e pelo estresse. "Sua avó? Eu moro com ela ali." Laura apontou para uma casinha simples de madeira que ficava uns 50 metros atrás da feira. "Minha mãe morreu quando eu nasci, então a vovó Ana me criou."
Arthur engoliu em seco e seu pai. O rosto de Laura se fechou ligeiramente, uma sombra passando pelos olhos que eram idênticos aos de Clara. Nunca conheci. A vovó diz que ele era um homem da cidade grande, mas que foi embora antes de eu nascer. As palavras atingiram Arthur como um tapa na cara. Ele tentou processar a informação, mas sua mente estava um caos total. Aquela menina não podia ser filha de Clara. Clara nunca teve filhos. Eles tinham tentado por 2 anos durante o casamento, mas ela nunca conseguiu engravidar. Foi uma das coisas que causaram atrito entre eles, especialmente porque ele sempre quis muito ter uma família. "O senhor quer levar alguma coisa?" E Laura perguntou, voltando para o modo vendedora. "Esses tomates estão bem fresquinhos? A vovó colheu ontem." Arthur olhou para os tomates organizados caprichosamente na mesa de madeira tosca. Tomates vermelhos e maduros, alguns ainda com gotinhas de orvalho, alface crespa, cebolas roxas. Tudo simples, tudo honesto, tudo tão diferente do mundo dele. Mas ele precisava de uma desculpa para ficar ali mais tempo para tentar entender o que estava acontecendo. Quero levar tudo", ele disse impulsivamente. Laura arregalou os olhos. "Tudo, senhor, tudo. Quanto custa?" A menina começou a contar nos dedinhos, a testa franzida de concentração, exatamente como Clara fazia. "Dá uns 30, mais ou menos." Arthur tirou a carteira e pegou uma nota de 100 nars. "Fica com o troco." Laura ficou olhando para a nota como se fosse um tesouro. "Senhor, isso é muito dinheiro. Eu não tenho troco para tanto." "Não precisa de troco." Arthur estava hipnotizado pela expressão de surpresa no rosto da menina. Era exatamente a mesma cara que Clara fazia quando ele a surpreendia com um presente inesperado nos primeiros anos de casamento. "Mas, senhor," Laura hesitou, claramente desconfortável. "A vovó sempre disse para nunca aceitar esmola. Ela diz que a gente tem que ganhar o dinheiro com trabalho honesto." A dignidade na voz da criança fez o coração de Arthur se apertar. Clara sempre teve a mesma postura orgulhosa, mesmo quando eles estavam namorando, e ela ainda era uma universitária sem dinheiro. "Não é esmola," Arthur disse suavemente. "É pagamento pela atenção. Faz tempo que não vejo alguém tratar os clientes com tanto carinho." Laura sorriu, e novamente Arthur sentiu o mundo girar. "A vovó sempre diz que gentileza não custa nada e vale mais que ouro. Sua avó parece ser uma mulher sábia." "É sim. É a pessoa mais importante do mundo para mim." Laura começou a colocar os tomates em sacos plásticos reutilizados, manuseando cada fruto com cuidado para não amassar. "O senhor tem família?" A pergunta inocente foi como uma facada. Arthur pensou na casa vazia que o esperava na cidade, nos jantares solitários, nas noites em claro pensando em Clara e no que poderia ter sido diferente. "Não," ele respondeu simplesmente. "Não tenho." Laura parou de organizar os tomates e olhou diretamente nos olhos dele. "Todo mundo tem família, senhor. Às vezes a gente só não achou ela ainda." A sabedoria na voz de uma criança de 8 anos deixou Arthur sem palavras. Ele ficou ali parado, segurando os sacos de verduras que não sabia nem para que serviriam, olhando para aquela menina que era igual à mulher que ele tinha perdido. Laura. Uma voz de mulher mais velha ecoou da direção da casinha. "Venha almoçar, menina." "Já vou, vovó." Laura gritou de volta. Ela se virou para Arthur. "Preciso ir, senhor." "Obrigada pela compra." "Espera." Arthur se ouviu falando antes mesmo de pensar. "Você sempre vem aqui?" "Todo sábado e domingo. A vovó planta as verduras e eu ajudo a vender." Laura inclinou a cabeça curiosa. "Por quê?" Só queria saber. Arthur se sentiu ridículo. Um homem de 42 anos fazendo perguntas bobas para uma criança. "Tchau, Laura. Tchau, senhor." "Volte sempre." Arthur se afastou da barraca de madeira em passos lentos, carregando sacos de verduras e uma tonelada de perguntas sem resposta. Quando chegou ao carro, que milagrosamente voltou a funcionar depois que esfriou, ele ficou sentado por uns 10 minutos. Apenas olhando pelo retrovisor para a menina que continuava arrumando os tomates na mesa tosca, Laura Tavares, uma menina de 8 anos que era idêntica à sua ex-esposa morta, uma menina que dizia que a mãe havia morrido no parto e que nunca conheceu o pai. Uma menina cujo sobrenome Tavares, exatamente como Clara antes de se casar com ele. Arthur ligou o carro com as mãos tremendo. Durante todo o caminho de volta para a cidade, uma única pergunta martelava na sua cabeça. Seria possível que Clara tivesse tido uma filha e nunca contado para ele? E se tivesse tido, por que esconderia uma coisa tão importante? Quando chegou em casa, Arthur jogou os sacos com tomates e verduras na geladeira, sem nem olhar direito. E foi direto para o escritório. Abriu o laptop e começou a digitar no buscador da internet Laura Tavares, nascimento interior, Minas Gerais. Ele precisava de respostas e não ia descansar até consegui-las. A menina idêntica à Clara tinha virado seu mundo de cabeça para baixo em menos de 30 minutos. E Arthur tinha a estranha sensação de que sua vida nunca mais seria a mesma.
Arthur passou a noite inteira em claro, sentado na frente do computador como um homem possuído. A casa luxuosa estava silenciosa. Apenas o barulho dos seus dedos batendo no teclado ecoava pelo escritório. Havia pesquisado tudo sobre Laura Tavares durante 6 horas seguidas, mas as informações eram escassas e confusas. Certidão de nascimento, registros de escola rural, carteira de vacinação básica. Tudo indicava uma menina comum, filha de mãe solteira falecida, criada pela avó materna no interior, mas nada explicava por que ela era idêntica a Clara. Na segunda-feira de manhã, Arthur cancelou todas as reuniões e pegou o telefone. Conhecia apenas um detetive particular na cidade, Fábio Costa, um ex-policial que havia contratado anos atrás para investigar fraudes numa das suas empresas. Fábio, preciso de você para um caso pessoal. Arthur disse assim que o homem atendeu. Arthur, que surpresa. Pensei que você só ligava quando tinha problemas com dinheiro envolvido. Desta vez é diferente, muito diferente. Arthur hesitou, sem saber como explicar a situação, sem soar completamente maluco. Preciso que você investigue uma criança. Uma menina de 8 anos chamada Laura Tavares. Houve uma pausa do outro lado da linha. Arthur, você sabe que investigar menores é delicado, né? Preciso saber exatamente o que está procurando. Quero saber tudo sobre ela. Onde nasceu, quem são os pais, como chegou até a avó, tudo. Arthur passou a mão pelo cabelo, já desgrenhado pela noite, sem dormir. E Fábio, quero isso para ontem. Vai custar caro, não me importa o quanto custe. 2 semanas se passaram como um borrão. Arthur tentava manter a rotina de trabalho, mas seus pensamentos sempre voltavam para a menina da feira. Havia resistido à tentação de voltar lá no primeiro fim de semana, mas no segundo sábado não conseguiu mais se controlar. Desta vez ele se vestiu de forma mais casual. Calça jeans, camisa polo, tênis. Mesmo assim, ainda destoava completamente do ambiente rural. Dirigiu até a feira com o coração batendo acelerado, como um adolescente indo ao primeiro encontro. Laura estava lá, no mesmo lugar, arrumando tomates com o mesmo cuidado de sempre. Quando viu Arthur se aproximando, seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. O moço dos tomates voltou, ela disse batendo palmas. Vovó disse que você devia ter gostado muito da nossa verdura. Arthur sorriu de volta, sentindo uma quentura estranha no peito. Gostei sim, na verdade vim comprar mais. Que bom, hoje temos abóbora também. A vovó colheu ontem. Laura apontou para algumas abóboras pequenas organizadas num canto da mesa. Ela faz uma sopa deliciosa. Vou levar algumas. Arthur puxou uma cadeira de plástico que estava encostada na barraca. Posso sentar um pouco? Dirigir cansa. Claro. Laura pareceu feliz com a companhia. Não vem muita gente aqui durante a semana. Fica meio chato ficar sozinha. Arthur se sentou tentando parecer casual. Sua avó não fica com você? Ela fica em casa cozinhando e cuidando da horta. Só vem aqui quando tem muito movimento. Laura continuou organizando os tomates enquanto falava. Ela diz que eu sou boa vendedora porque converso com todo mundo. Você é mesmo. Aprende rápido. Arthur observou cada movimento da menina, cada expressão. A semelhança com Clara era perturbadora. Laura, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você se lembra de alguma coisa da sua mãe? O rosto de Laura se fechou ligeiramente, como sempre acontecia quando o assunto era a mãe. Não, senhor. Ela morreu quando eu nasci. A vovó que me contou tudo sobre ela. E o que sua avó conta? Laura pausou, mordendo o lábio inferior, exatamente como Clara fazia quando estava pensando. Que ela era muito bonita e muito inteligente, que estudou na cidade grande e queria ser professora. A menina olhou para as próprias mãos e que ela me amava muito mesmo antes de eu nascer. Arthur sentiu um nó na garganta. Como ela se chamava? Clara Tavares. Laura levantou os olhos. A vovó disse que eu sou igualzinha a ela. O mundo de Arthur parou. Clara Tavares. Não era coincidência. Não podia ser. Senhor, está tudo bem? Laura estava olhando para ele com preocupação. O senhor ficou pálido. Estou bem. Arthur mentiu tentando controlar a voz. É só Clara é um nome bonito. Seu pai. Sua avó nunca fala sobre ele. Laura balançou a cabeça. Só que ele era da cidade e que foi embora quando soube que a minha mãe estava grávida. A vovó não gosta de falar sobre ele. Diz que homem que abandona a mulher grávida não merece nem ser lembrado. Arthur engoliu em seco. As peças começavam a se encaixar de uma forma que o deixava apavorado. Clara havia desaparecido por 3 meses depois do divórcio. Ele pensou que ela tinha ido viajar para esquecer o casamento fracassado. Mas e se ela tivesse ido para o interior? E se tivesse engravidado logo após o divórcio e decidido esconder a gravidez? Laura, a voz da avó ecoou da casa. Vem aqui um pouquinho. Já vou, vovó. Laura se virou para Arthur. Desculpa, senhor. A vovó deve precisar de ajuda com alguma coisa. Vai, eu espero. Arthur ficou sozinho na barraca, o coração batendo descompassado.
Olhou na direção da casa e viu uma mulher idosa na varanda, observando-o com desconfiança. Dona Ana devia ter uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos presos num coque, vestido simples e chinelos de dedo. Mesmo à distância, ele podia sentir o olhar penetrante dela. Laura voltou correndo alguns minutos depois. Desculpa a demora. A vovó queria saber quem é o senhor. E o que você disse? Que é o moço que compra nossas verduras. Laura inclinou a cabeça, mas ela quer saber seu nome. Arthur hesitou. Arthur Magalhães. Laura sorriu. Arthur é um nome bonito também. Vou falar para a vovó. Quando a menina se virou para gritar o nome na direção da casa, Arthur viu Dona Ana ficar rígida na varanda. A mulher idosa segurou na coluna de madeira como se fosse desmaiar. E mesmo à distância, Arthur podia ver que ela havia ficado pálida. Vovó, está tudo bem? Laura correu na direção da casa, deixando Arthur sozinho com suas suspeitas cada vez mais concretas. Dona Ana conhecia o nome dele, tinha certeza disso. Quando Laura voltou, estava visivelmente preocupada. A vovó não está se sentindo bem. Disse que é pressão alta, mas nunca vi ela assim. Quer que eu chame um médico? Arthur se levantou genuinamente preocupado. Não. Ela já tomou o remédio. Laura olhou na direção da casa onde a avó havia sumido. Acho melhor eu ir cuidar dela. O senhor se importa? Claro que não. Vai cuidar da sua avó. Arthur pagou pelas abóboras e saiu da feira com mais perguntas que respostas. A reação de Dona Ana ao ouvir seu nome confirmava suas suspeitas. Ela sabia quem ele era, e se sabia significava que Clara havia falado sobre ele. Na terça-feira, o telefone de Arthur tocou. Era Fábio. Arthur, terminei a investigação sobre a menina. E cara, você precisa se sentar para ouvir isso. Pode falar. Laura Tavares nasceu em 15 de março de 2017 na maternidade municipal de Sete Lagoas. Mãe, Clara Tavares, 30 anos, solteira, falecida no parto por complicações. Pai não declarado. Arthur anotou as informações à mão tremendo. Continue. A criança foi entregue à avó materna Ana Lúcia Tavares, que desde então tem a guarda legal. Mas aqui que fica interessante, Arthur. Clara Tavares chegou na cidade grávida de 6 meses em dezembro de 2016. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo. Chegou sozinha, sem pertences, pedindo ajuda à mãe. E antes disso, Clara Tavares havia se formado em Pedagogia pela Universidade Federal em 2012. Casou-se com um empresário em 2013. Divorciou-se em julho de 2016. O nome do ex-marido no processo de divórcio é Arthur Magalhães. O telefone quase caiu da mão de Arthur. Ela era minha ex-esposa, Fábio. Eu imaginei. Mas tem mais. Clara engravidou aproximadamente em junho de 2016, poucos dias antes do divórcio ser oficializado. Pelas datas, a criança foi concebida durante o casamento de vocês. Arthur se apoiou na mesa do escritório, as pernas bambas. Laura é minha filha. Pelas datas e pela genética, é muito provável. Mas Arthur, tem uma coisa estranha. Clara disse para a mãe que o pai da criança nunca poderia saber da existência dela, que era melhor para todos se ele pensasse que ela nunca tinha tido filhos. Por quê? Isso eu não descobri, mas a velha Ana sabe mais do que está falando. Ela mudou de assunto toda vez que tentei conversar sobre Clara. Arthur desligou o telefone e ficou sentado no escritório por horas, processando as informações. Laura era sua filha. Clara havia escondido a gravidez dele, fugido para o interior e morrido guardando o segredo. Mas por quê? Por que Clara faria uma coisa dessas? Naquela noite, Arthur tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o carro e dirigiu até a feira, mesmo sendo terça-feira e sabendo que não haveria ninguém lá. Estacionou em frente à casa de Dona Ana e bateu na porta. A mulher idosa abriu a porta e quase desmaiou ao vê-lo. Dona Ana, Arthur disse suavemente. Precisamos conversar sobre Clara e sobre Laura. A mulher o olhou por um longo momento, depois suspirou profundamente. Eu sabia que esse dia chegaria, ela disse, abrindo a porta completamente. Entre, Arthur. Está na hora de você saber a verdade. Quando Arthur entrou na casa simples, viu Laura dormindo num sofá pequeno da sala, um livro de história aberto no peito. A menina parecia tão frágil, tão inocente, completamente alheia ao fato de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Venha para a cozinha, Dona Ana sussurrou. Não quero acordar a menina. Ela já sofreu o suficiente. Arthur seguiu a mulher idosa, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvir. Em poucos minutos, descobriria por que Clara havia escondido a existência da própria filha dele e sabia instintivamente que a verdade seria mais dolorosa do que qualquer coisa que pudesse imaginar. A cozinha de Dona Ana era pequena e simples, com uma mesa de madeira gasta e 2 cadeiras desemparelhadas. O cheiro de café requentado
misturado com o aroma de comida caseira, tornava o ambiente acolhedor. Mas Arthur mal conseguia respirar direito. Suas mãos tremiam quando se sentou na cadeira que a mulher idosa ofereceu. "Quer um café?" Dona Ana perguntou, mais por educação que por hospitalidade. Sua voz estava controlada, mas Arthur podia ver a tensão nos ombros curvados dela. "Não, obrigado." Arthur juntou as mãos para disfarçar o tremor. "Dona Ana, eu preciso saber a verdade sobre Clara e sobre Laura." A mulher se sentou pesadamente na cadeira oposta, o rosto marcado por rugas de preocupação que pareciam ter se aprofundado nos últimos minutos. Por um longo momento, ela apenas olhou para as próprias mãos, como se estivesse reunindo coragem para falar. "Clara chegou aqui numa noite de dezembro de 2016. Dona Ana começou, a voz baixa e cansada. Estava chovendo forte e ela apareceu na minha porta molhada, grávida, chorando igual uma criança perdida." Arthur se inclinou para a frente, cada palavra sendo absorvida como se fosse fundamental para sua sobrevivência. "Fazia 10 anos que eu não via minha filha. Desde que ela saiu daqui para estudar na cidade grande, nossa relação nunca mais foi a mesma." Os olhos de Dona Ana se encheram de lágrimas. Ela achava que eu era atrasada, ignorante. Disse que queria uma vida melhor, longe da roça. E quando ela voltou grávida, estava destroçada, magra demais para uma mulher grávida de 6 meses, olhos fundos, parecia que não dormia há semanas. Dona Ana limpou as lágrimas com a manga do vestido. Ela me abraçou e pediu desculpa por ter sido orgulhosa demais para voltar antes. Arthur sentiu um aperto no peito. Clara sempre foi orgulhosa, mas nunca a viu em um estado de desespero tão profundo. Ela me contou que tinha se divorciado há pouco tempo, que o casamento tinha acabado muito mal. Dona Ana olhou diretamente nos olhos de Arthur. Disse que o ex-marido era um homem bom, mas que os dois eram pessoas muito diferentes para ficarem juntos. Ela falou sobre a gravidez. Falou. A voz de Dona Ana ficou mais firme. Clara disse que descobriu que estava grávida poucos dias depois que o divórcio foi oficializado. Disse que pensou muito se devia contar para o pai, mas que decidiu não contar. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro desesperado. Dona Ana se levantou e foi até a janela, olhando na direção da sala onde Laura dormia, porque ela disse que vocês dois tinham brigado muito sobre ter filhos durante o casamento, que você queria muito ser pai, mas que quando ela não conseguia engravidar, você ficava frustrado e isso virava motivo de briga. Arthur fechou os olhos, as memórias dolorosas voltando como uma enxurrada. As brigas sobre tratamentos de fertilidade, as acusações mútuas, a pressão que ele colocava em Clara para que ela fizesse mais exames, tentasse mais tratamentos, a forma como ele a fazia se sentir culpada por não conseguir dar a ele o filho que ele tanto queria. Clara disse que quando finalmente engravidou, vocês já estavam praticamente separados. Dona Ana continuou. Ela tinha medo de que você achasse que ela estava usando a gravidez para salvar o casamento. E mais que isso, ela tinha medo de que você quisesse ficar com ela apenas por causa do bebê, não por amor. Ela me jurou que não queria ver a filha crescer no meio de mágoas antigas, mas eu amava ela. Arthur disse a voz embargada. Eu sei disso. Clara sabia disso também. Dona Ana voltou para a mesa e se sentou novamente, mas ela disse que vocês dois tinham machucado um ao outro, tanto que não tinha mais jeito, que se vocês tentassem ficar juntos por causa da criança, acabariam se destruindo completamente. Arthur passou as mãos pelo rosto, tentando processar tudo. Ela preferiu criar a filha sozinha a tentar mais uma vez. Clara disse que queria que você fosse feliz, que encontrasse alguém que pudesse te dar a família que você queria, sem toda a dor e frustração que vocês tinham passado juntos. Dona Ana pegou um lenço do bolso. Ela acreditava que estava fazendo o melhor para todos. E ela, como ela estava lidando com a gravidez sozinha. O rosto de Dona Ana se contorceu de dor. Mal, muito mal. Clara estava deprimida, tinha enjoos constantes, não conseguia comer direito. Eu nunca vi minha filha tão triste na vida. Arthur se levantou abruptamente e começou a caminhar pela cozinha pequena. A raiva, a tristeza e a culpa se misturavam no peito dele de uma forma insuportável. Ela devia ter me contado, ele disse. Mas para si mesmo que para Dona Ana, eu tinha o direito de saber. Arthur, Dona Ana, disse firmemente. Minha filha tomou a decisão que acreditava ser a melhor. Ela carregou esse peso sozinha para proteger vocês dois de mais sofrimento e morreu por isso. As palavras saíram com mais dureza do que Arthur pretendia. Dona Ana ficou pálida. O que você quer dizer? Se ela tivesse ficado na cidade, teria tido acesso aos melhores médicos, aos melhores hospitais. As complicações no parto poderiam ter sido evitadas. Arthur parou de andar e olhou para a mulher. Clara morreu porque estava tentando esconder a gravidez de mim. Você não pode pensar assim, Dona Ana disse. Mas sua voz havia perdido a firmeza.
Por que não? É a verdade, não é? Arthur se sentou novamente, o peso da culpa esmagando seus ombros. Se eu tivesse sido um marido melhor, se não tivesse pressionado tanto sobre ter filhos, ela teria se sentido segura para me contar sobre Laura. Arthur, minha filha cresceu sem pai porque eu fui um idiota que não soube valorizar a mulher que amava. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Arthur e Clara morreu porque tinha medo de mim. Dona Ana se levantou e, para a surpresa de Arthur, colocou a mão no ombro dele. Clara não tinha medo de você. Ela tinha medo da dor. Vocês dois tinham se machucado tanto que ela não conseguia ver uma forma de ficarem juntos sem se machucarem mais. Mas Laura é uma criança especial, inteligente, carinhosa, forte como a mãe. Dona Ana voltou para sua cadeira. Clara passou os últimos meses de vida planejando o futuro da menina. Ela fez um testamento deixando tudo para Laura. Escolheu o nome. Até escreveu cartas para a filha ler quando ficasse mais velha. Cartas? Clara escreveu uma carta para cada aniversário de Laura até ela completar 18 anos. Também escreveu uma carta especial para o dia em que Laura quisesse saber sobre o pai. O coração de Arthur parou. E essa carta, onde está? Dona Ana hesitou. Clara me fez prometer que só entregaria a carta se Laura perguntasse sobre o pai ou se o pai aparecesse procurando por ela. Eu aparecer procurando conta? Acho que sim. Dona Ana olhou na direção da sala. Arthur, Laura é uma menina feliz. Ela tem uma vida simples, mas cheia de amor. Antes de você mexer em tudo isso, precisa ter certeza de que quer assumir a responsabilidade de ser pai dela. É claro que quero. Ela é minha filha. Ser pai não é só sangue, Arthur. É estar presente todos os dias. É acordar de madrugada quando ela tem pesadelo. É ajudar com lição de casa. É ensinar a andar de bicicleta. Dona Ana o olhou seriamente. É mudar sua vida completamente para colocar ela em primeiro lugar. Arthur pensou na sua rotina. As reuniões que se estendiam até tarde da noite, as viagens de negócios, o apartamento silencioso e organizado, a vida que girava inteiramente em torno do trabalho e do dinheiro. Eu quero aprender, ele disse firmemente. Quero conhecer minha filha e ser o pai que ela merece. E se ela não quiser, Laura está acostumada com a vida simples que tem aqui. E se ela preferir ficar comigo, a possibilidade atingiu Arthur como um soco no estômago. Laura poderia rejeitá-lo. Poderia não querer um pai que apareceu do nada, principalmente um pai que abandonou a mãe dela. Do ponto de vista dela, eu abandonei Clara grávida, ele disse lentamente. Ela não sabe nada sobre o divórcio. Clara me fez prometer que nunca contaria que vocês eram casados. Dona Ana suspirou. Laura acredita que você e Clara namoraram e que você foi embora quando soube da gravidez. Então ela deve me odiar. Laura não odeia ninguém, mas ela vai ter muitas perguntas difíceis. Nesse momento, eles ouviram um barulho vindo da sala. Laura tinha acordado. Vovó. A voz sonolenta da menina ecoou pela casa. Estou na cozinha, meu amor. Dona Ana respondeu. Passos pequenos se aproximaram e Laura apareceu na porta da cozinha, o cabelo bagunçado pelo sono, segurando um ursinho de pelúcia gasto. Vovó. Laura parou quando viu Arthur sentado à mesa. Oi, seu Arthur. O que o senhor está fazendo aqui? Arthur olhou para aquela menina que era sua filha e sentiu uma emoção avassaladora. Era como se estivesse vendo Clara criança, mas também estava vendo uma parte de si mesmo nos olhos curiosos dela. Oi, Laura, ele disse suavemente. Eu vim conversar com sua avó sobre algumas coisas importantes. Laura o olhou com curiosidade. Que tipo de coisas importantes? Dona Ana e Arthur trocaram olhares. Havia chegado o momento da verdade. Laura, Dona Ana disse calmamente. Que tal se sentasse aqui com a gente? Temos algo muito importante para te contar. Laura se aproximou devagar, o instinto infantil percebendo que algo grande estava prestes a acontecer. Ela se sentou na cadeira entre Arthur e Dona Ana, ainda segurando o ursinho. É sobre minha mãe? Ela perguntou em voz baixa. É sobre sua mãe? Arthur disse, a voz trêmula. E sobre mim? Laura olhou diretamente nos olhos dele e Arthur viu algo que o fez estremecer. Havia uma sabedoria precoce naquele olhar, como se a menina já soubesse, no fundo, que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Você conheceu minha mãe? Não conheceu? Laura perguntou. E não era uma pergunta, era uma afirmação. Arthur assentiu sem conseguir falar. E você? Laura pausou, processando informações que uma criança de 8 anos não deveria ter que processar. Você é meu pai? Não era uma pergunta dessa vez. Também era uma conclusão a que ela havia chegado sozinha. Arthur olhou para aquela menina pequena e corajosa que acabara de descobrir a verdade mais importante da sua vida, com uma serenidade que o deixou sem palavras. Sim, ele sussurrou. Eu sou seu pai.
E naquele momento, na cozinha simples de Dona Ana, 3 vidas se entrelaçaram de uma forma que mudaria tudo para sempre. O silêncio na cozinha de Dona Ana durou uma eternidade. Laura estava sentada na cadeira, segurando seu ursinho de pelúcia, olhando alternadamente para Arthur e para a avó, com uma expressão que misturava curiosidade, confusão e uma sabedoria perturbadora para uma criança de 8 anos. Arthur sentia como se o mundo tivesse parado de girar, esperando pela reação da menina. Meu pai, Laura repetiu lentamente, testando as palavras na boca como se fossem de um idioma estrangeiro. Você é meu pai de verdade? Sim, Arthur disse, a voz saindo mais rouca que pretendia. Eu sou. Laura inclinou a cabeça para o lado, exatamente como Clara fazia quando estava processando informações complexas. Mas a vovó sempre disse que meu pai tinha ido embora porque não me queria. As palavras atingiram Arthur como uma facada no peito. Ele olhou para Dona Ana, que desviou o olhar claramente desconfortável. Laura. Arthur se inclinou para ficar na altura dela. Eu nunca soube que você existia. Se eu soubesse, nunca teria ido embora. Por que minha mãe não contou? A pergunta saiu com uma maturidade assustadora. Arthur respirou fundo. Como explicar para uma criança a complexidade dos relacionamentos adultos? Como contar que ele e Clara se machucaram tanto que ela preferiu criar uma filha sozinha a dar mais uma chance para eles? Sua mãe e eu tínhamos muitos problemas quando éramos casados. Ele começou cuidadosamente. Brigávamos muito. Quando nos separamos, ela descobriu que estava grávida de você, mas achou que seria melhor não me contar. Ela achava que você não ia me querer? Não, Arthur disse firmemente. Ela sabia que eu ia te querer muito, mas ela achava que a gente ia brigar de novo e que isso ia fazer mal para você. Laura ficou em silêncio por um longo momento, processando as informações. Quando falou novamente, sua voz estava diferente, mais pequena. Você quer me conhecer agora? A pergunta inocente partiu o coração de Arthur. Laura, eu quero muito te conhecer. Quero saber tudo sobre você. Do que você gosta, do que não gosta, quais são seus sonhos. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas só se você quiser me conhecer também. Laura olhou para Dona Ana. Vovó, o que você acha? A mulher idosa suspirou profundamente. Meu amor, essa é uma decisão muito importante e você não precisa decidir agora, mas eu quero decidir. Laura disse com uma determinação que surpreendeu os dois adultos. Sempre quis ter um pai. Quando via as outras crianças na escola com os pais, eu ficava triste por não ter o meu. Ela se virou para Arthur novamente. Mas como eu vou saber se você é meu pai de verdade? A vovó sempre disse que não devemos confiar em estranhos. Arthur sorriu pela primeira vez desde que chegara à casa. Sua voz está certa. Podemos fazer um exame para ter certeza. Chama exame de DNA. É só uma coleta na boca, não dói nada. E depois que soubermos com certeza, depois conversamos sobre o que você quer que aconteça. Arthur disse honestamente. Você pode continuar morando aqui com sua avó e eu posso vir visitar você. Ou você pode vir passar alguns dias comigo na cidade, ou podemos pensar em outras possibilidades, mas tudo depende do que você quiser. Laura assentiu seriamente. Eu quero fazer o exame. Dona Ana se levantou da cadeira. Está bem tarde, Laura. Que tal se a gente conversasse mais sobre isso amanhã? Posso fazer uma pergunta antes? Laura olhou para Arthur. Você tem mais filhos? Não. Se você for minha filha, você será a minha única filha. E você tem esposa? Não tenho. Laura processou essas informações. Então você mora sozinho? Moro. Deve ser muito solitário. A observação simples da menina tocou Arthur de uma forma que ele não esperava. É sim, muito solitário. Tá bom, Laura disse se levantando da cadeira. Amanhã a gente faz o exame. Boa noite, seu Arthur. Boa noite, Laura. A menina deu um beijo na testa da avó e saiu da cozinha, deixando os dois adultos sozinhos novamente. Ela aceitou bem demais. Dona Ana disse após alguns minutos de silêncio. O que você quer dizer? Laura sempre foi uma criança muito madura para a idade, mas isso ela está processando a informação rápido demais. Pode ser que a ficha só caia depois. Arthur assentiu. Dona Ana, eu sei que isso deve ser difícil para a senhora também. Laura é tudo que a senhora tem. Laura não é uma coisa que eu possuo, Arthur. Ela é uma criança que eu amo e que merece ter um pai, se for isso que ela quiser. A mulher o olhou seriamente. Mas se você está fazendo isso por culpa ou por capricho, é melhor parar agora. Essa menina já sofreu o suficiente. Não é culpa nem capricho, Arthur disse firmemente. É amor. Eu olho para ela e vejo Clara. Vejo uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Ela é minha filha, e eu quero ser o pai que ela merece. Ser pai não é só querer, Arthur, é sacrifício. É colocar os sonhos dela na frente dos seus. É estar presente quando ela precisar, não quando for conveniente para você. Eu entendo isso. Você diz que entende, mas sua vida inteira é trabalho e dinheiro. Como vai conciliar isso com ser pai? Arthur não tinha resposta para essa pergunta.
Sua vida realmente girava em torno dos negócios. Trabalhava 12 horas por dia, viajava constantemente. Sua casa era mais como um hotel caro onde ele dormia quando não estava trabalhando. Vou ter que aprender, ele disse finalmente. Vou ter que mudar. Mudar é fácil de falar, difícil de fazer. Dona Ana, eu perdi 8 anos da vida da minha filha. 8 anos que nunca vou recuperar. Não quero perder mais nenhum dia. A mulher o estudou por um longo momento. Está bem, vamos fazer o exame. Mas Arthur, se Laura for mesmo sua filha, você vai ter que provar que merece estar na vida dela. No dia seguinte, Arthur voltou à casa de Dona Ana, acompanhado de um técnico em laboratório que ele havia contratado para fazer a coleta em casa. Não queria expor Laura ao ambiente estranho de um laboratório. Laura estava mais quieta que no dia anterior, mas não parecia nervosa. Assistiu atentamente enquanto o técnico explicava o procedimento e fez a coleta com uma cooperação impressionante para uma criança. Quanto tempo demora para saber o resultado? Ela perguntou. 3 dias. O técnico respondeu. E depois disso, Arthur se ajoelhou na frente dela. Depois disso, se você for minha filha mesmo, a gente vai conversar sobre como você quer que seja a nossa relação. Posso ir conhecer onde você mora? Claro, quando você quiser. E posso levar a vovó junto? Arthur olhou para Dona Ana, que parecia surpresa com o pedido. Se sua avó quiser ir, claro. Os 3 dias de espera foram os mais longos da vida de Arthur. Ele cancelou todas as reuniões e ficou em casa, incapaz de se concentrar em qualquer coisa que não fosse Laura. 1000 cenários passavam pela sua cabeça. E se o teste desse negativo? E se ele estivesse errado e Laura não fosse sua filha? E se fosse? Mas ela mudasse de ideia sobre querer conhecê-lo? No 3º dia, o telefone tocou às 10 da manhã. Senhor. Arthur, é do laboratório. O resultado do exame de paternidade está pronto. Pode me falar por telefone? Claro. O resultado é positivo. 99,9% de probabilidade de paternidade. Laura Tavares é sua filha biológica. Arthur se sentou pesadamente no sofá, a confirmação atingindo-o como uma onda gigantesca. Laura era sua filha. Ele tinha uma filha. 1 hora depois, ele estava na casa de Dona Ana, segurando o envelope com os resultados. Laura e a avó estavam na sala, claramente ansiosas. O resultado chegou, Arthur disse, sentando-se na cadeira que já estava se tornando familiar. E Laura? Perguntou o ursinho apertado contra o peito. Você é minha filha, Arthur disse, sorrindo através das lágrimas que começaram a escorrer pelo rosto. Oficialmente, cientificamente, você é minha filha. Laura ficou muito quieta por um momento, processando a informação. Então, para a surpresa de todos, ela começou a chorar. Laura, o que foi, meu amor? Dona Ana se aproximou da menina. Eu sempre quis ter um pai. Laura soluçou. Mas agora que tenho medo. Medo de quê? Arthur perguntou suavemente. E se você não gostar de mim quando me conhecer melhor? E se eu não for filha boa o suficiente? Arthur se levantou e instintivamente ajoelhou na frente de Laura. Posso te dar um abraço? Laura assentiu ainda chorando. Arthur a envolveu nos braços, sentindo como ela era pequena e frágil, mas também como se encaixava perfeitamente ali. Era a primeira vez que abraçava sua filha. Laura, escuta bem o que eu vou te falar, ele disse a voz embargada. Você já é perfeita do jeito que é. Você é inteligente, carinhosa, corajosa. Você é tudo que eu poderia querer numa filha. Mesmo morando numa casa simples, mesmo não sabendo coisas de cidade grande, principalmente por isso, você me ensina coisas que eu nunca aprendi. Como ser gentil com estranhos. Como encontrar alegria nas coisas simples. Como ser corajosa mesmo quando se tem medo. Laura se afastou um pouco para olhar nos olhos dele. Você promete que não vai embora? Prometo. Nunca mais vou embora da sua vida. E posso continuar morando com a vovó? Arthur olhou para Dona Ana, que estava limpando as próprias lágrimas. Se é isso que você quer, claro, mas talvez possamos pensar numa forma de ficarmos mais próximos. Como? Bem, eu estava pensando. Que tal se eu comprasse uma casa aqui perto? Assim você poderia continuar com sua avó, mas eu estaria sempre por perto quando você quisesse me ver. Laura arregalou os olhos. Você faria isso, Laura? Eu mudaria minha vida inteira para estar perto de você. Dona Ana se aproximou. Arthur, você tem certeza disso? Deixar sua vida na cidade para morar no interior? Tenho certeza absoluta. Arthur olhou para as duas. Minha vida na cidade é vazia. Trabalho, dinheiro, mas nenhum significado real. Aqui com Laura, eu tenho uma razão para viver que não seja apenas acumular mais riqueza. E seu trabalho. Posso trabalhar de qualquer lugar hoje em dia. E, sinceramente, está na hora de eu diminuir o ritmo e focar no que realmente importa. Laura se levantou abruptamente. Posso ir conhecer sua casa na cidade primeiro, antes de você se mudar? Claro, quando você quiser. Amanhã. Arthur riu. Amanhã é perfeito. E a vovó vai junto?
Se ela quiser. Dona Ana hesitou. Eu nunca saí desta cidade, Laura. Não sei se, por favor, vovó, vai ser uma aventura. Laura pegou na mão da avó. E assim você pode ver se o papai, se o Arthur, se ele realmente mora num lugar bom. Papai. Laura havia chamado ele de papai. Arthur sentiu como se o coração fosse explodir de felicidade. Está bem, Dona Ana disse finalmente. Vamos conhecer a casa do seu pai. Naquela noite, Arthur voltou para a cidade com o coração mais leve do que havia estado em anos. Ele tinha uma filha linda, inteligente e corajosa, que queria conhecê-lo melhor. E no dia seguinte, ele iria mostrar a ela seu mundo, na esperança de que encontrassem uma forma de construir uma vida juntos. Mas antes disso, ele tinha algumas providências a tomar. Ligou para sua secretária e cancelou todos os compromissos da semana. Depois ligou para uma imobiliária no interior, perguntando sobre casas disponíveis perto da cidade onde Laura morava. Sua vida estava prestes a mudar completamente e, pela primeira vez em muito tempo, Arthur estava ansioso pelo futuro, ao invés de apenas trabalhar por trabalhar. Laura Tavares era sua filha e ele ia ser o melhor pai que conseguisse ser. Na manhã seguinte, Arthur chegou à casa de Dona Ana às 9 horas em ponto, dirigindo seu carro importado que havia sido lavado e encerado até brilhar. Havia passado a madrugada acordado, organizando o apartamento e pensando em como mostrar seu mundo para Laura, sem assustá-la com tanto luxo de uma vez só. Laura estava esperando na varanda, vestindo um vestido azul que claramente era seu melhor. Os cabelos presos em 2 tranças caprichadas feitas por Dona Ana. Ela segurava uma bolsinha pequena e parecia ao mesmo tempo ansiosa e empolgada. Bom dia, papai, ela disse quando Arthur se aproximou e novamente ele sentiu o coração disparar ao ouvir aquela palavra. Bom dia, princesa. Pronta para a aventura? Prontíssima. Laura pulou da varanda direto para o chão. A vovó está terminando de se arrumar. Dona Ana apareceu na porta alguns minutos depois, claramente desconfortável. Usava um vestido marrom simples e uma bolsa velha, mas estava visivelmente nervosa. Dona Ana, a senhora está linda? Arthur disse sinceramente. Obrigada. Faz muito tempo que eu não vou para a cidade. Ela olhou para o carro caro e suspirou. Arthur, você tem certeza de que quer isso? Somos pessoas muito simples. E é exatamente por isso que quero. Vocês duas me ensinam coisas que o dinheiro nunca comprou. Durante a viagem de 2 horas até a capital, Laura fez 1000 perguntas sobre tudo que via pela janela. Prédios altos, movimento intenso, carros caros, outdoors chamativos. Tudo era novidade para uma menina que havia passado a vida inteira numa cidadezinha do interior. Papai, quantas pessoas moram na sua cidade? Ela perguntou quando entraram nos primeiros bairros da capital. Milhões de pessoas, Laura, milhões. Ela arregalou os olhos. E você conhece todas? Arthur riu. Não, princesa. Na cidade grande a gente conhece poucas pessoas, mesmo morando perto de tanta gente. Isso é triste. É um pouco triste mesmo. Quando chegaram ao condomínio onde Arthur morava, Laura ficou impressionada com o portão eletrônico, a guarita, os jardins bem cuidados. Mas foi quando entraram no apartamento dele que ela realmente ficou sem palavras. O apartamento ocupava o andar inteiro de um prédio luxuoso, com janelas enormes que ofereciam vista panorâmica da cidade. Os móveis eram todos de design italiano. As obras de arte nas paredes custavam mais que muitas pessoas ganhavam em um ano. E a tecnologia embutida fazia tudo funcionar com comandos de voz. Laura entrou devagar, como se estivesse pisando em território sagrado. Dona Ana ficou parada na entrada, claramente intimidada. É muito bonito, Laura disse em voz baixa, mas parece um museu. A observação atingiu Arthur em cheio. Ela estava certa. O apartamento era perfeito, caro, impressionante, mas não tinha alma, não tinha vida. Quer conhecer o que seria seu quarto? Arthur perguntou. Eu teria um quarto aqui? Claro, se você quiser passar alguns dias comigo, às vezes. Arthur a levou até o que havia sido um escritório secundário. Era um cômodo grande com vista para o parque, completamente vazio, exceto por uma mesa e uma cadeira. Poderíamos decorar do jeito que você gostasse, ele disse. Com as cores que você escolhesse, os móveis que quisesse. Laura caminhou até a janela e olhou para baixo. É muito alto e muito longe da vovó. É mesmo, papai? Posso te fazer uma pergunta? Qualquer pergunta. Você é feliz morando aqui? A pergunta inocente fez Arthur parar para pensar. Feliz? Quando foi a última vez que ele realmente se sentiu feliz naquele apartamento? Quando foi a última vez que chegou em casa e se sentiu em casa de verdade? Não, ele respondeu honestamente. Não sou feliz aqui. Por quê? Porque é vazio, bonito, mas vazio. Não tem amor, não tem família, não tem vida de verdade.
Laura assentiu como se entendesse perfeitamente. É por isso que você quer se mudar para perto da gente? É um dos motivos. O principal motivo é que eu quero estar perto de você. Eles voltaram para a sala, onde Dona Ana estava sentada na ponta do sofá, claramente deslocada naquele ambiente luxuoso. O que vocês acham se a gente almoçasse fora? Arthur sugeriu. Conheço um restaurante que tem comida caseira bem gostosa. Não precisa ser lugar caro, Dona Ana disse rapidamente. Não é caro, é simples como vocês gostam. O restaurante que Arthur escolheu ficava numa região mais antiga da cidade, frequentado por famílias comuns. Laura e Dona Ana se sentiram muito mais à vontade ali. Durante o almoço, Laura contou para Arthur sobre a escola, sobre os amigos, sobre os livros que gostava de ler. Qual é sua matéria favorita? Ele perguntou. Matemática. Eu sou boa com números. A vovó disse que puxei isso da minha mãe. Sua mãe era muito boa em matemática mesmo. E qual matéria você menos gosta? Educação física. Sou a menor da turma, então sempre me escolhem por último para os times. Arthur sentiu uma pontada de proteção paternal. Você gostaria de fazer algum esporte? Natação, talvez? Ou artes marciais? Posso? Laura se animou. Na nossa cidade não tem nada disso. Claro que pode. Podemos procurar uma academia na cidade mais próxima. Depois do almoço, Arthur levou Laura e Dona Ana para conhecer alguns pontos da cidade. O parque onde ele costumava correr, a livraria que frequentava, o shopping onde fazia compras. Em cada lugar, Laura fazia observações que o faziam ver sua própria vida com outros olhos. Papai, você tem amigos? Ela perguntou quando estavam na livraria. Tenho alguns colegas de trabalho. Mas amigos de verdade? Pessoas que você convida para jantar em casa? Arthur pensou por um momento. Não tenho. Por quê? Acho que nunca tive tempo para fazer amigos de verdade. Isso é triste. Todo mundo precisa de amigos. No final da tarde, quando estavam voltando para o apartamento, Laura fez a pergunta que Arthur estava temendo. Papai, você realmente quer deixar tudo isso para morar perto da gente? Quero sim. Por quê? Porque é muito diferente. Sua vida aqui é chique e organizada. Lá em casa é simples, barulhenta às vezes, cheia de galinha no quintal. Arthur parou o carro na garagem do prédio e se virou para olhar para Laura. Laura, você quer saber uma coisa? Durante todos esses anos morando aqui, eu nunca me senti em casa. Mas ontem, sentado na cozinha da sua avó, tomando café numa xícara despareada, eu me senti mais em casa do que nunca. Sério? Sério. E sabe por quê? Porque vocês duas têm algo que todo esse luxo não consegue comprar. O quê? Amor de verdade, família de verdade. Laura sorriu, finalmente relaxando. Então você pode morar perto da gente mesmo? Posso e vou. Naquela noite, Arthur preparou o jantar para as 3 no apartamento. Nada elaborado, apenas macarrão com molho de tomate. Mas foi a primeira refeição que ele preparou em casa, que não foi apenas para ele mesmo. Laura ajudou a pôr a mesa. Dona Ana insistiu em lavar a louça e, pela primeira vez em anos, aquele apartamento frio pareceu ter vida. Depois do jantar, Laura pediu para ver as fotos de Clara que Arthur ainda guardava. Eles se sentaram no sofá e Arthur mostrou os álbuns do casamento, das viagens que fizeram juntos, dos momentos felizes antes de tudo desandar. Minha mãe era muito bonita, Laura disse, tocando delicadamente uma foto onde Clara sorria para a câmera. Era sim, e você é igualzinha a ela. Papai, você ainda ama minha mãe? A pergunta pegou Arthur desprevenido. Eu vou sempre amar sua mãe, Laura. Ela foi uma pessoa muito especial na minha vida e ela me deu o presente mais precioso que eu poderia ter. Qual presente? Você! Laura se aconchegou no braço de Arthur e eles continuaram olhando as fotos em silêncio. Dona Ana havia adormecido na poltrona, exausta pelo dia cheio de novidades. Papai Laura sussurrou. Posso dormir no seu quarto hoje? Não no quarto que seria meu, mas com você? Claro, princesa. Por quê? Porque tenho medo de que quando eu acordar tudo isso seja um sonho. Arthur sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não é sonho, Laura. Eu prometo que não é sonho. Naquela noite, Laura dormiu numa cama king size pela primeira vez na vida, usando um pijama que Arthur havia comprado correndo numa loja do shopping. Ela parecia minúscula na cama enorme, mas estava sorrindo no sono. Arthur ficou acordado a maior parte da noite, observando sua filha dormir e planejando mentalmente como seria sua nova vida. No dia seguinte, começaria a procurar casas no interior. Conversaria com seus sócios sobre trabalhar remotamente, mudaria sua vida inteira e, pela primeira vez em anos, estava genuinamente animado com o futuro. Quando Laura acordou na manhã seguinte, encontrou Arthur já vestido, falando ao telefone. Oi, papai. Com quem você está falando? Com uma corretora de imóveis. Estou perguntando sobre casas perto da sua cidade. Laura se sentou na cama totalmente desperta agora. Sério? Você já está procurando casa?
Estou. Quero me mudar o mais rápido possível. E o seu trabalho? Vou trabalhar de casa. Ou melhor, vou trabalhar menos e viver mais. Laura pulou da cama e correu para abraçar Arthur. Eu não posso acreditar que você é meu pai de verdade e que vai morar perto da gente. Acredite, princesa, é tudo verdade. Naquele momento, Dona Ana apareceu na porta do quarto, já vestida e com a bolsa na mão. Bom dia. Estão prontos para voltar? Tenho que cuidar das galinhas. Já vamos, vovó, Laura disse. O papai está procurando casa perto da nossa. Dona Ana olhou para Arthur com uma expressão que misturava aprovação e preocupação. Tem certeza disso, Arthur? Tenho certeza absoluta, Dona Ana. Ontem me mostrou que eu estava vivendo, mas não estava realmente vivo. Quero construir uma vida de verdade com vocês duas. E se você se arrepender, não vou me arrepender. A única coisa que eu poderia me arrepender é de perder mais tempo longe da minha filha. Durante a viagem de volta, Laura dormiu no banco de trás, exausta pela aventura de 2 dias. Dona Ana e Arthur conversaram baixinho sobre os planos dele. A menina está muito animada, Dona Ana disse. Mas Arthur, ela é uma criança. Crianças se adaptam fácil a mudanças. Você é um homem adulto, acostumado com uma vida completamente diferente. Dona Ana, eu entendo sua preocupação, mas eu olho para Laura e vejo uma razão para viver que eu não tinha há anos. Ela me dá propósito. E se ela não for suficiente? E se você sentir falta da vida antiga? Arthur pensou na pergunta por um longo momento. Se Laura não for suficiente, então eu não mereço ser pai dela, mas tenho certeza de que ela é mais que suficiente. Ela é tudo. Quando chegaram à cidade pequena, o sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Laura acordou quando o carro parou na frente da casa de Dona Ana. Já chegamos? Ela perguntou, esfregando os olhos. Já chegamos em casa, Arthur disse. Laura sorriu sonolenta. Casa, gosto dessa palavra. E naquele momento, Arthur percebeu que pela primeira vez em sua vida adulta, ele também estava chegando em casa de verdade. 3 meses depois, Arthur estava em pé na varanda da casa que havia comprado a apenas 5 quilômetros da propriedade de Dona Ana, observando Laura brincar no quintal com Mel, a cadela vira-lata que elas haviam adotado juntas na semana anterior. A casa era simples, comparada ao apartamento luxuoso na capital, mas tinha algo que o apartamento nunca teve: calor humano. A mudança havia sido mais fácil que Arthur imaginara. Seus sócios ficaram surpresos, mas respeitaram sua decisão de trabalhar remotamente e reduzir sua participação nos negócios. Quero ter tempo para ser pai, ele explicou. E mesmo os mais workaholic entenderam. Papai, vem ver o que a Mel aprendeu. Laura gritou do quintal, acenando empolgada. Arthur desceu da varanda e caminhou até onde Laura estava ensinando truques para a cadela. Nos últimos 3 meses, havia aprendido mais sobre ser pai do que imaginou possível. Descobriu que acordar às 6 da manhã para fazer o café da manhã de Laura antes da escola era melhor que qualquer reunião de negócios, que ajudar com lição de casa de matemática era mais gratificante que fechar contratos milionários, que ouvir Laura contar sobre o dia dela era melhor entretenimento que qualquer programa de TV. Olha só, Mel, senta. Laura comandou e a cadela obedeceu imediatamente. Dá a pata. Mel levantou a pata direita e Laura a recompensou com um petisco. Ela é muito inteligente, Arthur disse, se agachando para fazer carinho na cadela. Igual a você, papai. A vovó disse que você é o homem mais inteligente que ela conhece. Sua avó é muito gentil. Não é gentileza. É verdade. Laura se sentou na grama ao lado de Arthur. Papai, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você está feliz morando aqui de verdade? Arthur olhou ao redor. O quintal simples com sua horta e casa modesta, mas aconchegante, e vida tranquila e previsível. Há 1 ano teria considerado aquilo um retrocesso. Agora era exatamente onde queria estar. Laura, eu nunca fui tão feliz na minha vida, nem quando era casado com minha mãe. A pergunta o pegou desprevenido. Nos últimos meses, Laura havia se tornado mais curiosa sobre Clara e sobre o relacionamento que eles tiveram. Quando eu era casado com sua mãe, eu pensava que era feliz. Mas agora eu entendo a diferença entre estar satisfeito e estar realmente feliz. Qual é a diferença? Satisfeito é quando você tem tudo que acha que quer. Feliz é quando você tem tudo que realmente precisa. Laura assentiu seriamente. E o que você realmente precisa? Você e sua avó. Esta vida simples que construímos juntos. Naquele momento, eles viram Dona Ana se aproximando pela trilha que ligava as 2 propriedades. Ela vinha caminhando devagar, carregando uma cesta com verduras da horta. Vovó! Laura correu para encontrar a avó. Trouxe tomate? Trouxe sim, meu amor. E cenoura, alface e abobrinha. Arthur se aproximou para ajudar com a cesta.
Dona Ana, quantas vezes eu já disse que não precisa trazer verdura? Posso comprar? E quantas vezes eu já disse que verdura comprada não tem o mesmo gosto da plantada com amor? Dona Ana sorriu. Além do mais, gosto de ter desculpa para vir aqui todo dia. Era verdade. Desde que Arthur se mudara, Dona Ana arranjava um motivo diferente todos os dias para visitá-los. Às vezes trazia comida, às vezes vinha buscar Laura para passar a tarde com ela. Às vezes simplesmente aparecia para conversar. A rotina havia se tornado preciosa para todos eles. Vovó, o papai disse que está mais feliz aqui do que quando era rico na cidade, Laura anunciou. Eu ainda sou rico, princesa, Arthur riu. Só que agora eu sou rico de verdade. Como assim? Rico em amor, em família, em momentos importantes. Dona Ana olhou para Arthur com aprovação. Você mudou muito nestes meses. Para melhor, espero muito para melhor. Laura te fez bem? Eles entraram na casa juntos e Arthur preparou o café enquanto Laura mostrava para a avó os desenhos que havia feito na escola naquele dia. A rotina doméstica havia se tornado natural para ele, algo que nunca imaginou que fosse gostar. Após... Papai, Laura disse de repente. A professora disse que semana que vem vai ter reunião de pais na escola. Você pode ir? Claro que posso. Você quer que eu vá? Quero. Todas as minhas amigas já conhecem meu pai. Mas algumas ainda não acreditam que você é de verdade. Arthur riu. Por que não acreditam? Porque você é muito bonito e muito educado. Elas acharam que eu estava inventando. Laura. Dona Ana repreendeu, mas estava sorrindo. É verdade, vovó. O pai da Carla até disse que o papai parece galã de novela. Depois que terminaram o café, Dona Ana se levantou para ir embora. Arthur, posso falar com você um minutinho em particular? Claro. Arthur se virou para Laura. Princesa, que tal se você desse banho na Mel? Ela está toda suja de terra. Boa ideia. Vem, Mel, hora do banho. Laura saiu correndo com a cadela, deixando Arthur e Dona Ana sozinhos na cozinha. Arthur, preciso te contar uma coisa. Dona Ana disse, parecendo nervosa. Pode falar? Lembra que eu mencionei as cartas que Clara escreveu para Laura? Lembro as cartas para cada aniversário. Tem uma carta especial. Uma carta que ela escreveu para o pai de Laura para o caso dele aparecer um dia. O coração de Arthur disparou. E você tem essa carta? Tenho. Estava esperando o momento certo para te dar. Dona Ana respirou fundo. Acho que esse momento chegou. Ela tirou da bolsa um envelope amarelado com a letra caprichada de Clara na frente para o pai de Laura, quando ele estiver pronto para ser pai de verdade. Clara sabia que um dia você apareceria. Dona Ana disse suavemente. Ela sempre soube. Arthur pegou o envelope com mãos trêmulas. Posso ler agora? Acho que deve ler sozinho. É algo entre você e ela. Dona Ana saiu, deixando Arthur sozinho na cozinha com a carta de Clara. Ele ficou olhando para o envelope por vários minutos, meio com medo do que poderia encontrar lá dentro. Finalmente abriu com cuidado. Arthur, se você está lendo esta carta, significa que nossa filha finalmente te encontrou, ou você encontrou ela. De qualquer forma, significa que vocês dois estão juntos. E isso me faz feliz, mesmo eu não estando mais aqui para ver. Sei que deve estar se perguntando por eu não te contei sobre Laura. Sei que deve estar bravo, magoado, confuso, tem todo o direito de estar. Eu tomei uma decisão terrível e sei disso agora. Quando descobri que estava grávida, nosso casamento já estava acabado. Nós dois sabíamos disso. Estávamos nos machucando todos os dias. E eu não queria que nossa filha crescesse, vendo os pais se destruírem. Mas a verdade real, Arthur, é que eu estava com medo. Medo de que você quisesse ficar comigo apenas por causa do bebê. Medo de que nunca conseguíssemos ser felizes juntos. Medo de estragar a vida de 3 pessoas ao invés de apenas 2. Então eu fugi. Fugi para proteger nossa filha de um lar destruído, para proteger você de mais sofrimento e para me proteger de mais decepções. Mas se você está lendo isso, significa que eu estava errada. Significa que você veio atrás da nossa filha não por obrigação, mas por amor. Significa que você está pronto para ser o pai que eu sempre soube que você podia ser. Arthur, nossa filha é incrível. Ela tem sua inteligência, sua determinação, mas também tem bondade e simplicidade que nós dois perdemos em algum lugar da vida adulta. Ela vai te ensinar coisas que você nem imagina que precisa aprender. Cuide dela, ame ela, seja presente na vida dela de todas as formas que nós não conseguimos ser presentes um para o outro. E Arthur, me perdoa. Perdoa por ter tomado uma decisão que não era só minha para tomar. Perdoa por ter privado você de 8 anos com nossa filha. Perdoa por ter morrido antes de te dar a chance de provar que você podia ser diferente. Amo você, sempre amei e amo nossa filha mais que a vida. Clara PS. Tenho uma carta especial para Laura, para quando ela fizer 18 anos, onde conto toda a verdade sobre nosso amor. Quando chegar a hora, dê para ela.
Ela merece saber que foi concebida no amor, mesmo que esse amor não tenha conseguido sobreviver às nossas falhas. Arthur terminou de ler com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ouviu a voz de Laura brincando no quintal com Mel e sentiu uma paz profunda tomando conta do peito. Clara havia perdoado ele, e mais que isso, ela havia confiado nele o suficiente para deixar Laura sob seus cuidados, mesmo depois de tudo o que havia acontecido entre eles. Papai Laura apareceu na porta da cozinha com Melhada nos braços. "Por que você está chorando?" Arthur dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso. "Estou chorando de felicidade, princesa. Felicidade faz chorar às vezes, quando a felicidade é muito grande para caber só dentro do coração." Laura soltou o Mel e correu para abraçar Arthur. "Eu te amo, papai." "Eu também te amo, Laura, mais que tudo no mundo." Naquela noite, depois que Laura foi dormir, Arthur se sentou na varanda sob o céu estrelado, relendo a carta de Clara, pensou em todos os caminhos tortuosos que os haviam levado até aquele momento. As brigas, o divórcio, os anos perdidos, a descoberta de Laura, a mudança radical de vida, tudo havia valido a pena para chegar até ali. Sua filha dormia no quarto ao lado, segura e amada. Dona Ana estava na casa vizinha, sendo a avó maravilhosa que sempre foi. E ele estava exatamente onde deveria estar. Arthur olhou para as estrelas e sussurrou: "Obrigado, Clara, por Laura, por esta segunda chance, por me ensinar que família é a única riqueza que realmente importa." No dia seguinte, ele começaria a planejar o del aniversário de Laura, que aconteceria em 2 meses. Seria uma festa simples com os amigos da escola, bolo caseiro feito por Dona Ana e muita alegria. E pela primeira vez em sua vida, Arthur Magalhães estava ansioso pelo futuro. Não por causa de negócios ou dinheiro, mas porque cada dia com Laura era um presente que Clara havia deixado para ele. Presente chamado amor verdadeiro.